estamos sendo gravados, então queria agradecer mais uma vez a presença de quem está pela segunda vez e a presença de quem está pela primeira também, dar as boas-vindas para todos e todas. E a primeira coisa que eu queria pedir, sobretudo para quem está aí na internet, quem está nos seus computadores, que eu não fiz isso da primeira vez, eu me esqueci, na verdade, das pessoas se apresentarem para o resto do grupo conhecer, saber mais ou menos quem são as outras pessoas e tal. Mas para a gente não perder muito tempo do curto, pequeno período que a gente tem aqui para poder discutir esse primeiro capítulo do livro, eu vou pedir para vocês usarem o chat. Então, vão escrevendo ali no chat rapidamente quem são, mais ou menos de onde vem, o que estuda, etc., o interesse, para o resto do grupo também. Grande parte de vocês eu conheço, outra parte não, para eu também conhecer essa parte aí de vocês que eu ainda não conheço. E outra coisa, eu vou pedir também para todo mundo, hoje pode se apresentar, mas também colocar o seu nome no chat, que eu vou usar o chat, porque ele fica gravado junto com o registro do vídeo, eu vou usar como um controle de presença também. Então, vocês só coloquem o nome de vocês no chat, e depois eu vou juntar esses registros para ter um controle de presença, né? Então, hoje façam isso e se apresentem também por meio do chat. Só lembrando, então, que hoje a gente vai conversar sobre o primeiro capítulo do livro da Sueli Carneiro. Na semana passada, retrasada, aliás, na semana passada teve um feriado, né? Na retrasada, a gente falou rapidamente só da introdução e da apresentação do livro, que são curtas, mas que já adiantam muito assim, dos principais temas e argumentos que vão guiar esse livro. Como ficou claro no que a gente viu lá na introdução, tem várias referências, mas a principal referência teórica da Sueli Carneiro é o Michel Foucault. Ela se propõe a fazer basicamente uma exploração da noção de dispositivo para pensar a questão racial brasileira, né? Então, ela desenvolve, a partir de Foucault, a noção de dispositivo de racialidade e agora, após a leitura do primeiro capítulo, fica claro como que ela vai estabelecendo paralelos, assim, ela vai comparando com as análises que o Foucault realizou em outros momentos sobre a sexualidade, sobre a loucura, sobre a questão da punição, enfim, ela vai traçando esses paralelos e a partir deles vai mostrando a pertinência da noção de dispositivo para pensar o problema ou o fenômeno racial brasileiro, né? Então, acho que provavelmente esse vai ser o percurso. Eu ainda não li o segundo capítulo, que é sobre biopoder, mas tudo leva a crer que ela vai continuar na mesma toada, assim, fazendo esse tipo de exercício. Bom, acho que a gente pode fazer como no primeiro encontro. Eu vou seguindo aqui as páginas do capítulo, chamando atenção assim, para as passagens que eu achei mais significativas, mas vocês podem pedir a palavra a qualquer momento, fiquem à vontade. O pessoal que está aqui presencial é mais fácil, né? Que não tem o delay, né? Mas para vocês aí que estão no computador, que eu estou vendo vocês aqui na tela, vocês podem só usar o recurso aí de levantar a mãozinha, que aí na hora que eu perceber, eu interrompo para passar a palavra para vocês, tá? Então fiquem todos aí, todas à vontade para fazer uso da palavra. Vamos lá, o primeiro ponto, ela começa definindo o conceito de dispositivo em Michel Foucault. E ela diz que um dispositivo é sempre um dispositivo de poder e que expressa sempre também um objetivo estratégico que atende a uma urgência histórica e que corresponde a um conjunto heterogêneo, que engloba vários elementos de natureza distintos, né? A passagem famosa do Foucault envolve discursos, instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, etc. Bom, aqui a primeira coisa que eu já tinha chamado a atenção é que é impressionante que ela, em 2005, já use da noção de dispositivo, já empregue algo que, naquele momento, ainda era pouco conhecido. A referência que ela usa aqui para falar disso é a publicação da Metafísica do Poder, porque ela foi publicada aqui no Brasil no final dos anos 70 ainda, né, pelo Roberto Machado e tal. Então, isso permitiu acesso a uma série de questões de Foucault que a gente só veio a ter um conhecimento maior e na íntegra desses cursos e dessas palestras quando foram publicados o Ditos Escritos e depois os cursos todos no Collège de France. Mas nessa época
já tinha publicado esse texto que ele fala do dispositivo. Então, certamente, claramente foi a principal fonte dela para discutir essa questão naquela época. E aqui, esses elementos todos, dispositivo, é um dispositivo de poder, ele expressa um objetivo estratégico. Então, o dispositivo é como se fosse um arranjo de vários elementos. Então, tem essa ideia de uma heterogeneidade, vários elementos que são, de alguma maneira, articulados, e esse arranjo é feito tendo em vista uma finalidade, vamos dizer assim, um objetivo, tem um telos, digamos assim, que de alguma maneira guia essa articulação, essa disposição desses elementos, né? Tem vários textos depois de Foucault, porque Foucault ele usa muito a noção de dispositivo, né? No primeiro volume da História da Sexualidade, ele fala em dispositivo da sexualidade, dispositivo da aliança. No Vigiar e Punir, ele fala em dispositivo carcerário, penitenciário. Ele usa muito da noção, mas ele raramente explicitava assim, o que ele estava querendo dizer, né? Essa entrevista que está sendo usada pela Sueli Carneiro é um dos poucos momentos que ele é mais direto, né, numa tentativa, até porque ele é perguntado, é uma entrevista, né? Esse é perguntado a ele, então ele faz um pouco um esforço de esclarecimento, assim, mais direto do que o conceito significa. Mas, enfim, mas é uma passagem de uma entrevista, então não é uma coisa tão desenvolvida, tão clara. E aí alguns leitores de Foucault tentaram esclarecer mais, aprofundar mais, compreender melhor o que a gente pode entender por dispositivo. Alguns deles foi o Deleuze, que escreveu um texto famoso sobre o dispositivo, ainda nos anos 70, e depois apareceu naquele livro do Deleuze sobre Foucault também. O Agamben escreveu um capítulo também daquele... não, anterior, aquele Profanações, acho que é no Profanações, tem um capítulo sobre o dispositivo. E, enfim, então, essas leituras ajudam a gente também a aprofundar, mas ainda que por vieses assim, diferentes, cada um tem a sua perspectiva. Mas, especificamente, o Agamben, por exemplo, quando ele lê dispositivo, ele ressalta essa dimensão, esse uso que o termo tem no vocabulário militar, como isso daqui, um objetivo estratégico que atende a uma espécie de... tem uma finalidade claramente estabelecida e tal. Então, aqui ressalta esse ponto. Já o Deleuze ressaltou mais essa heterogeneidade, mas aqui ela aponta para as duas coisas. Bem, na sequência, na página 28, ela diz que o dispositivo tem uma função estratégica dominante. Então, aqui entra a ideia de que o dispositivo ele é uma espécie de arranjo, ele é complexo. Esses elementos, não necessariamente eles estão convergindo sempre na mesma direção, então pode acontecer... acho que uma comparação, eu acho que eu usei isso até na minha tese, quando eu falei de dispositivo, mas eu acho que é uma imagem interessante. É como se fosse um concerto musical. Imagina, então, que a gente tem vários instrumentos e, de alguma maneira, a gente pode organizar aquele som, aquele conjunto ali sonoro para que ele tenha uma convergência, digamos assim, produza uma certa harmonia e tal. Só que é claro que podem existir momentos em que, de alguma forma, o som está meio dissonante, assim, os instrumentos eles não estão necessariamente convergindo e tal. Então, esse arranjo, ele meio que caminha numa direção dominante, né, igual uma orquestra, vamos dizer assim, mas tem sons que podem se desviar, ou que podem destoar, ou que podem querer levar, de alguma maneira, aquilo em outra direção e tal. Enfim, então, nós temos isso, uma função estratégica dominante. E aí ela diz, a minha proposta é de que essa noção de dispositivo oferece recursos teóricos capazes de aprender a heterogeneidade de práticas que o racismo e a discriminação racial engendram na sociedade brasileira e a natureza dessas práticas, a maneira como elas se articulam e se realimentam ou se realinham para cumprir um determinado objetivo estratégico. Então, aqui, essa passagem, eu acho que deixa claro o propósito dela. Olha, a ideia de dispositivo já aponta para uma heterogeneidade de elementos. Então, pensar que o racismo e a discriminação racial é formada por uma heterogeneidade de elementos, né? O racismo não tem uma manifestação só.
né, ele se manifesta, por exemplo, até pegando o exemplo de Foucault, ele se manifesta no direito, ele se manifesta nas instituições, ele se manifesta em concepções, em enunciados científicos, em proposições filosóficas, em discursos, práticas, organizações as mais variadas. Enfim, então, o racismo é interessante que ela use a noção do dispositivo, porque dá para visualizar, porque a gente está falando de algo que tem uma heterogeneidade, são vários elementos. E esses elementos, mas apesar de heterogêneos, ou seja, a gente olha para eles, parece que um não tem nada a ver com o outro, parece que uma coisa está aqui, outra está ali, também, seguindo uma funcionalidade específica dentro daquele domínio e tal. Só que na hora que você articula aquilo tudo, você percebe que existe o que ela está chamando aqui de uma função estratégica dominante. Então, o racismo ele também faria algo dessa ordem, ou seja, articular e várias coisas diferentes para cumprir uma finalidade dominante específica. Ok. Outro ponto que acho que aparece aqui na página 28 é de que um dispositivo instaura uma divisão que tem efeitos ontológicos, constituindo sujeitos através da enunciação sobre o outro. Aqui entra algo mais, vamos dizer assim, em relação, talvez, ao que o Foucault trabalha, a ideia de que o dispositivo instaura efeitos ontológicos, produzindo um outro, digamos assim. O dispositivo ele tem como efeito, de alguma maneira, estabelecer uma espécie de normalidade, vamos dizer assim, aquilo que seria o humano, ou o padrão, e o desvio, e o outro que é produzido em contraposição. E, aliás, é um jogo interessante, porque acho que mais para frente vai ficar mais claro isso, como que o dispositivo ele precisa dessa figura do outro para poder afirmar a si mesmo. Então, é preciso constituir esse outro, digamos, não humano, para poder afirmar uma determinada concepção de humanidade. Eu preciso construir esse outro louco para construir a figura do sadio, vamos dizer assim, ou a figura do desviante para construir a sexualidade saudável e por aí vai. Então, tem sempre essa necessidade de produzir o desviante, o outro, o inumano, por aí, o animal, Enfim. E aí ela começa com os exemplos. Eu achei os exemplos muito interessantes e acho esse um exercício sempre muito interessante de se fazer com Foucault, que em parte foi o que eu tentei fazer também quando eu trabalhei a questão da autoria na tese, foi tentar me apropriar, de certa maneira, de várias pesquisas do Foucault, sobretudo o período genealógico, e fazer alguns paralelos. Assim, eu acho que o Foucault convida muito a esse tipo de investigação. Você usar ele como uma caixa de ferramentas e tal, e nesse sentido você olhar como que ele pensou certas questões, não para pensar as mesmas questões, mas para, a partir do modo como ele fez, de alguma maneira, se apropriar daquilo para pensar novas questões que ele nem se colocou e tal. Como é o caso da Sueli Carneiro, ela está se apropriando de um modo, vamos dizer assim, de problematização, de crítica filosófica para poder pensar o problema racial, o problema do racismo e da discriminação racial no Brasil, percebam? Não é um tema que o Foucault, obviamente, trabalhou, que ele explorou. Enfim, então, vamos ver os paralelos. Acho que esses paralelos ajudam a entender bem. Um dos exemplos, a produção da loucura, diz ela, Foucault mostra que o dispositivo instaura uma divisão ao separar normal e patológico. Então, aqui acho que ela está querendo exemplificar isso que eu falei da produção do normal a partir dessa construção do outro, no caso da loucura, da figura do louco, da desrazão e tal. Então, no caso do dispositivo da saúde mental, emergem dois sujeitos, o normal e o patológico. O paralelo aqui já nem precisa explicitar, vai ser claro que, no caso do racismo, vai surgir o branco, e o negro como o inumano, o animal, etc., e o branco como civilizado, humano. Só que aqui, no caso da loucura, nós temos essa construção do normal a partir do patológico. O doente mental viabiliza o homem normal. Se o homem normal, por homem normal, se define, então, ele se define pela diferença em relação ao outro, aquele construído negativamente para afirmar
a dinâmica positiva do ser. Aqui eu acho que ela tem uma leitura muito correta, assim. Eu me lembro até de uma passagem assim da História da Loucura, que Foucault diz que o caminho para poder entender o homem normal ou são o estudo do homem mentecapto, do homem considerado louco, dizia antes, etc. Então, esse interesse pela loucura, né, vamos dizer assim, é interessante, né? O interesse da psiquiatria, né? Da medicina, depois da psicologia, pela figura do louco, é menos um interesse pela loucura ela mesma, vamos dizer assim, ou pelo desviante ele mesmo, e mais um interesse por construir a imagem da normalidade, vamos dizer assim. É como se a gente precisasse do outro para construir uma imagem de nós mesmos. Então, essa produção desse outro, na História da Loucura, o Foucault diz isso, né, bem claramente, que o interesse da medicina era construir uma noção de humanidade saudável a partir dessa patologização, digamos assim, da loucura. Ok. Então, esse foi o primeiro paralelo. O segundo paralelo é a sexualidade, é outro domínio no qual, diz ela aqui, né, ao aplicar a noção de dispositivo ao domínio da sexualidade, Foucault buscava compreender por que foi possível, a partir de certo momento histórico, que a sexualidade tenha sido considerada como lugar privilegiado da nossa verdade. E aqui, mais uma vez, a construção do desvio sexual, da perversão sexual como um caminho para afirmar uma espécie de, aí no caso, de uma moralidade meio burguesa, uma sexualidade burguesa, vista como normal. Aliás, só um comentário que é curioso, que ela está fazendo paralelo aqui com a loucura, mas quando Foucault escreve a História da Loucura, ele ainda não fala em dispositivos. Esse vocabulário não aparece. A História da Loucura é de 1961, é a tese dele, de doutoramento. Essa noção aparece só nos anos 70. Né? Aparece na História da Sexualidade, sim, mas na loucura, não. Na loucura, o Foucault falava em experiência da loucura. Né? Ele usava muito esse termo, experiência da loucura. Não dispositivos, né? O dispositivo da loucura. Mas apesar do Foucault não usar essa palavra e esse conceito não existir na época, eu acho que o que a Sueli Carneiro está fazendo é pertinente. Assim, ela está apontando para algo que, de fato, também estava presente lá. E outro ponto aqui, ainda na página 29, analisando aqui o domínio da sexualidade, ela diz: para análise de determinado domínio, impõe-se o estudo de sua formação e o seu desenvolvimento através das estratégias que a ele corresponderam. E Foucault localiza na formação do dispositivo de sexualidade uma motivação, uma estratégia de classe. O controle da sexualidade está relacionado, na modernidade, à demarcação de uma identidade para a classe burguesa e seu projeto político, que eu acabei de mencionar. Isso engendrou um investimento específico sobre o corpo feminino, e também sobre a mulher na família burguesa, e tem toda aquela construção, a esterilização da mulher, etc. Né? Histeria era considerada uma doença que tinha sua origem no útero, né? Então tinha toda uma construção científica, né? Médica, digamos assim, para explicar a loucura feminina. Esse era um dos temas que o Foucault pretendia explorar. Quando ele escreveu o primeiro volume da História da Sexualidade, o Foucault ele apresentou um projeto, acho que, se não me engano, 7 livros ou 6 livros, que viriam na sequência, que seriam a continuação, a coleção da História da Loucura. Da sexualidade. Só que ele acabou não... Ele mudou de rota, né? A continuação do projeto foi totalmente diferente, veio anos depois, 8 anos depois, e esse livro que ele tinha prometido sobre a esterilização da mulher, ele acabou não sendo produzido, né? Esse foi um projeto que não foi para frente, né? Ele foi para outro caminho. Bem, aqui então mais uma vez um paralelo que me parece bastante interessante, também com o domínio da sexualidade. E na página 30 ele diz que ela diz, a Sueli Carneiro, que Foucault suspeita que antes de servir à sujeição de uma classe por outra, o dispositivo da sexualidade serviu para a autoafirmação da burguesia. Então percebo que essa autoafirmação passa pela desumanização do outro, ou pela redução do outro a uma figura desviante qualquer, ao louco, ao pervertido sexual, etc. E perseguindo aqui, no final da página 30, vem a proposta dela. Perseguindo essa trilha aberta por Foucault,
propõe pensar que o processo de autoafirmação de classe foi acompanhado, para além da constituição do dispositivo da sexualidade, pela emergência ou operação do dispositivo de racialidade, no qual a cor da pele irá adquirir um novo estatuto. Então, aqui ela introduz um outro elemento, né? Ou seja, é como se a análise do Foucault, ele está falando sobre um aspecto dessa sociedade burguesa e tal, que tem no domínio da sexualidade, um modelo, e também tem as suas formas de construção do outro, desviante, pervertido e tal, mas que tem um outro dispositivo que está operando na constituição da sociedade burguesa, que é o dispositivo de racialidade. Eu não vou dizer que o Foucault não viu isso, mas ele não explorou isso, vamos dizer assim. Não foi uma questão, pelo menos na sexualidade, não é uma questão, na história da sexualidade, não é uma questão que aparece tão claramente, né? Em outros textos, no curso, que aliás é do mesmo ano da publicação do livro, o primeiro volume da História da Sexualidade, o curso em Defesa da Sociedade, o Foucault fala o princípio do racismo, né, o racismo de Estado e tal, mas num outro conjunto de questões, que eu acho que a gente vai ver isso no próximo capítulo, aqui sobre biopolítica, eu imagino que ela vai tratar disso. Enfim, mas voltando aqui, então, na página 31, ela diz que haveria um não dito na formulação de Foucault, a imbricação do dispositivo de sexualidade com o de racialidade, abrangendo o segundo um território mais vasto que o da sexualidade. Aqui é interessante porque eu estou falando que o Foucault não explorou, mas no História da Sexualidade, o Foucault fala muito sobre a questão da purificação da raça como um elemento, né, desse dispositivo, né? Essa questão meio higienista, tinha um higienismo próprio da sexualidade, e quando o Foucault distingue na História da Sexualidade, ele fala que, quando ele introduz a noção de biopolítica, que está no final do livro, né, a parte final, a quinta parte, né, do último capítulo do livro, ele distingue, né, ele fala que tem uma anátomo-política do corpo e tem, ao mesmo tempo, uma biopolítica da população, né, e as duas dimensões se juntam numa sociedade de normalização. Você tem os dois elementos. Um que é mais claramente, né, voltado, tem por objeto o indivíduo, seus pequenos gestos e tal, que é a disciplina, e o outro é a população, e é a regulação populacional, que é o domínio biopolítico. E quando o Foucault diz isso, eu acho muito interessante, porque ele está justamente falando da sexualidade, mostrando como que o dispositivo de sexualidade ele age enquanto instrumento de normalização nos dois, tanto na anatomopolítica quanto na biopolítica, né? Ou seja, existe uma dimensão desse dispositivo que é claramente voltado, assim, que tem por objeto o indivíduo. E aí você tem essa coisa da correção do desviante, do pervertido, etc. Não é? Mas, por outro lado, você tem também as políticas de saúde pública, higienista, de melhora da raça. Todas elas são biopolíticas nesse sentido de gestão ou regulação populacional, né? Enfim, então, as duas coisas estão juntas e a questão do sexo claramente está ligada à questão da raça, né? De um trabalho, vamos dizer assim, de um investimento do poder sobre a raça, né? De transformação da raça, ou de melhoria da raça nas concepções eugenistas, né? Mas, enfim, então, o poder está atuando por meio, né, desse dispositivo de sexualidade, com foco claramente racial, né? Então, acho que isso não está ausente de maneira nenhuma, né, lá do livro do Foucault, que está em vários momentos. Página 31. A minha proposta, diz a Sueli Carneiro, é complementar a visão de Foucault. Então, aqui está claro que ela diz, afirmando que a proposta dela não é nem criticar Foucault, nem necessariamente sei lá, partir para uma outra via, mas é pegar o que Foucault apresentou e acrescentar algo que seria o que ela chamou aqui do não dito na formulação de Foucault, né? Afirmando, então, diz ela, que esse eu, no seu encontro com a racialidade ou etnicidade, adquiriu superioridade pela produção do inferior, pelo agenciamento que essa superioridade produz sobre a razoabilidade, a normalidade e a vitalidade. O dispositivo de racialidade também produz uma dualidade entre positivo e negativo, tendo na cor da pele o fator de identificação do normal, e a brancura será sua representação. Constitui-se, assim, uma ontologia do ser
e uma ontologia da diferença. Enfim, então, ela quer complementar Foucault explorando essa dimensão propriamente da racialidade, esse dispositivo de racialidade como complementar, me parece, ao da sexualidade, e que tem nesse fator da cor da pele o elemento distintivo para a construção do normal, e do normal associado à cor, né, da branquitude, e o anormal associado à negritude. Né? Então, você tem esse dispositivo que opera dessa maneira. Bom, assim, né, que ela cita a Isildinha Batista, assim o branco encara todas as virtudes, a manifestação da razão, do espírito e das ideias. Eles são a cultura, a civilização, em uma palavra, a humanidade. Então, aqui a dinâmica do outro é sempre essa. Você afirma a humanidade a partir da inumanização, da desumanização, melhor dizendo, do outro. E aí, o dispositivo de racialidade, então, ao demarcar a humanidade como sinônimo de brancura, está no final aqui da página 31, vai redefinir as demais dimensões humanas e vai hierarquizá-las de acordo com a proximidade ou distanciamento desse padrão. Né? E aí você tem o típico, né, procedimento racista, não é? Esse de hierarquização da humanidade em função de certos traços, e aí você vai criando uma espécie de ideal de humanidade e uma espécie de escala de graus de humanidade, até chegar a uma quase animalidade, uma negação completa da humanidade. Bom, na página ainda 32, agora, para essa afirmação de si tornar-se consistente, ela precisa demarcar a diferença entre uma nova subjetividade e as demais. Deriva daí o senso comum segundo o qual a vida dos brancos vale mais. Então, essa hierarquização ela está associada também a um conjunto de valores, e mais do que valores, de percepções, assim, de sentimentos em relação ao outro. Né? Esse outro que é desumanizado, né, por esse dispositivo, tende a suscitar menos empatia, vamos dizer assim, como se ele fosse menos humano. Então, a imagem do sofrimento desse outro, por exemplo, aceitar a escravidão é um grau de desumanização tão grande que você não sente empatia pela pessoa escravizada. Ela foi desumanizada a esse ponto de ser objetificada. Né? Mas em outros momentos, né? Ou seja, essa capacidade de se colocar no lugar do outro, sentir empatia, etc., obviamente ela é prejudicada por esse tipo de dispositivo que reduz a humanidade e compromete a nossa percepção do outro como humano, né? Basicamente isso. Então, acho que, lembrando aqui o que o Foucault diz no Em Defesa da Sociedade, que o princípio do racismo é basicamente uma cisão no contínuo da humanidade. Né? Então, na hora que você cinde, você divide dentro daquilo que é a humanidade, os humanos e os menos humanos ou não humanos, isso produz uma série de efeitos. Um deles é esse que ela está chamando a atenção aqui, né? De perda dessa empatia, dessa capacidade de se compadecer aí com o sofrimento do outro. Aliás, nesse sentido, tem um livro que a gente leu nesse grupo até uns anos atrás, que é muito interessante, que explora justamente isso, que é da Judith Butler, aquele Quadros de Guerra. Não sei se vocês quem não leu Quadros de Guerra, vale muito, muito a pena ler, mas ela está explorando justamente essa diferença que existe entre a percepção e o sentimento assim, em relação ao sofrimento de um outro branco ocidental e o sofrimento de um não branco, aí, seja negro, indígena, asiático, etc., como que isso tem um efeito diferente. E ela discute muito isso, quadros de guerra, né? Essa palavra quadros, ela discute o enquadramento, né, da realidade, como que a gente já percebe a realidade a partir de um conjunto de conceitos que, de alguma maneira, fazem ela aparecer de uma determinada maneira. A gente enquadra, né? E esses enquadramentos são atravessados assim, por dispositivos de poder. Um deles, o de racialidade. Né? Na página 33, então, aqui tem um ponto que eu acho meio discutível, a gente pode conversar sobre isso, é que ela afirma assim, que Foucault localiza no século XVIII o momento a partir do qual se forja uma situação favorável ao surgimento dos dispositivos que operam no campo ontológico pela construção do outro como não ser. E aí ela discute isso. Ela, no final aqui desse parágrafo, ela fala assim, entendo, porém,
que a constituição do dispositivo de racialidade remonta a momentos anteriores ao surgimento da sociedade disciplinar, ou seja, antes do século XVIII, na qual adquirirá novos sentidos. É o que mostra a seguir amparada pela teoria do contrato racial de Charles Mills. Aqui nesse ponto, eu entendo que eu entendo que a Sueli Carneiro está querendo dizer, ou seja, ela está problematizando a ideia de que o racismo teria simplesmente uma emergência junto com a sociedade disciplinar, e mostrando que se trata de um dispositivo que tem raízes mais antigas, né? E eu acho que ela tem razão, mas eu só não concordaria, assim, não sei se eu estou de acordo, que o Foucault teria afirmado isso, que o racismo é uma invenção da sociedade disciplinar. Se eu me lembro bem, assim, o argumento do Foucault é mais no sentido de que há um novo tipo de racismo, assim como há uma nova, a biopolítica instaura um novo tipo de funcionamento do poder, que é aquela coisa que você não tem mais um inimigo externo, você passa a ter um inimigo interno, você passa a ter uma espécie de guerra de purificação da raça permanente, é uma guerra interna, não é? Que é a biopolítica e tal. E aí você tem um racismo de Estado, né? Que nasce. Mas quando ele fala que o racismo de Estado nasce, ele não está dizendo que o racismo nasceu, está dizendo que ele assume uma forma propriamente moderna, específica, né? A partir do século XVIII, sobretudo XIX, que é o racismo de Estado, e que está ligada a essa nova dinâmica biopolítica, de funcionamento do poder. Mas eu acho que ele, inclusive, deixa isso claro, depois teria que passar, né, rever as passagens do Foucault, mas ele deixa claro que o racismo tem raízes mais antigas, né? Ele tem várias manifestações, mas a gente não tem que, simplesmente por ser racismo, achar que é a mesma coisa. O racismo da antiguidade ou do início da modernidade tem traços diferentes do racismo das sociedades disciplinares e biopolíticas, né? Vou passar a palavra para a Regina, então. Pode falar, por favor. Eu começo a falar, esqueci que o microfone está desligado. Então, boa tarde para todo mundo. Mais uma vez, um prazer estar aqui, né, no grupo. Que eu considero um privilégio estar aqui discutindo esse texto tão importante desse grupo. Eu só queria que me ocorreu, inclusive, que quando Foucault fala de racismo, e ele fala das transcrições históricas dos discursos, ele primeiro coloca o racismo como um discurso das raças, né, no plural, onde ele coloca como se fossem duas facções, que ele faz uma leitura histórica que é da burguesia e da nobreza, e que são uma disputa por posições a partir desse discurso das raças no plural, para que só depois, quando ele começa a pensar na questão do governo e na questão da condução, né, a partir do momento que ele entende que o poder performa no sentido mais securitário, que ele vai falar do discurso da raça no singular, não é isso? E aí ele elege como exemplo paroxista disso o fato do nazismo, nazismo, isso. É só isso. Não, é isso mesmo, Regina, toda razão. Pois eu acho que alguém comentou ali, né? Deixa eu ver. Se não estou errado, Foucault fez essa ressalva em defesa da sociedade, que o racismo de Estado não se trata especificamente de racismo em sentido amplo. Exato, eu me lembro dessa passagem também, o Eduardo, né, que comentou isso. Eu me lembro disso também, por isso que eu estava comentando exatamente. Porque ele não está dizendo que o racismo nasceu ali, ele está dizendo que uma forma específica foi assumida pelo racismo, e que ele chama de racismo de Estado, porque isso sim, me parece que o Foucault está dizendo, que o racismo de Estado é próprio da era da biopolítica e da sociedade disciplinar. Agora, o racismo tucur, né? Que é um racismo que a sociedade exerce contra ela mesma, né? Isso, exato. Esse racismo contra si mesmo, digamos assim, voltado para a sua própria sociedade, a ideia de purificação social permanente, é isso que é a própria da modernidade, né? Mas, enfim, vamos considerar que aqui talvez, assim, eu concordo com o que a Sueli Carneiro está dizendo, de que tem raízes mais antigas. Eu acho interessante explorar isso. Eu só não concordo assim, plenamente que o Foucault teria localizado, né, o aparecimento do racismo no século XVIII, simplesmente. Um tipo de racismo, digamos assim. Ok, página 33. E aqui só um comentário, porque na sequência eu vejo que a Sueli Carneiro vai recuar para tentar explicar essa origem do racismo, mas ela associa muito à colonização. No que eu acho interessante, até porque o objeto de estudo dela
o racismo e a discriminação racial no Brasil. Isso está intimamente ligado à experiência da colonização, né? Não tem a menor dúvida. Então, faz todo sentido voltar à colonização, mas se a gente for discutir racismo em sentido mais amplo ainda, ele não começou simplesmente com a colonização. A colonização, na minha perspectiva, parece que é um capítulo a mais na história do racismo, que introduziu outros elementos diferentes do racismo que existia no passado, né? Por exemplo, o antissemitismo, só para dar um exemplo, na Europa é algo bastante antigo, não nasceu com a colonização, é anterior. Mas vamos lá. A teoria do contrato racial, aí ela vai se valer aqui do Charles Mills, que situa um ponto de emergência do contrato racial lá no século XV. Então, percebo que é no início aí, no início da modernidade, vamos dizer assim, no sentido amplo. E que, a meu ver, diz a Sueli Carneiro, o contrato racial é o que estrutura o dispositivo de racialidade. Aqui ela cita o livro do Charles Mills, o Contrato Racial, que é de 1997, que basicamente é uma crítica à tradição assim, da filosofia política, em especial às teorias contratualistas, que teriam, por meio de uma construção, tudo que é hipotético, o contrato social é uma hipótese, não é? Mas essa hipótese ela seria de tal forma idealizada, pressupondo indivíduos livres, etc., que ela simplesmente oculta, digamos assim, ela não explicita as condições materiais nas quais se deu a constituição dos estados, da sociedade civil, e esse encobrimento, digamos assim, dentre outras coisas, esconde a dimensão racial que está na base da construção dessas sociedades, né? Então, é uma crítica interessante que o alvo dela é uma tradição importante da filosofia política. Aqui na página 34, né, em linguagem Foucaultiana, ela diz: podemos dizer que o processo do que se convencionou chamar de descobrimento fez emergir uma nova tríade de poder, saber e subjetividades informadas pela racialidade, conformando novos sujeitos, homens nativos, brancos e não brancos, né? Aliás, a palavra descobrimento é daquelas coisas que uma ironia profunda, né? Assim. E, na sequência, o que está omisso nessa história do contrato social é a supremacia branca, que não aparece, né? Então, não é acidental para ela que essa omissão aconteça, e reflete o fato de que os teóricos políticos são majoritariamente brancos, não se veem que o seu privilégio racial, eles não percebem, né, que o seu privilégio racial é político, né? Então, não é à toa que foi uma teoria construída por filósofos brancos, ocidentais, etc. E diz ela que seria urgente uma abordagem teórica que desafie a filosofia política tradicional e incorpore as questões da raça e do racismo, né? A Priscila, aliás, ótimo tê-la aí no grupo, Priscila, com a palavra, então, pode falar. Eu que agradeço, Marco. Comecei a ler o livro, gostei bastante. Obrigada pela indicação também. E, na verdade, eu queria só, problematizar um pouco essa questão quando ela coloca na página 34, que ela chega a falar, né, que para questionar essa ideia e revelar o quanto ela esconde a realidade do mundo moderno. E aí o que eu queria problematizar parece, né, que ela está muito naquela linha do tipo esconder uma realidade como se fosse alguma coisa que pudesse ser revelada. E aí, em termos Foucaultianos, a gente está muito mais no sentido de que esses autores estão criando essa realidade, né, disputando o que é essa realidade. E aí parece que ela está numa linha que parece que ela quer revelar a verdade sobre o mundo e sobre as coisas. E eu não conheço esse autor, né, que ela vai falar, né, o Charles Mills, e eu queria saber de você se ele tem essa perspectiva assim mais de falar, bom, agora eu vou dizer a verdade, eu vou revelar. Eu não sei porque eu não conheço, então eu me incomodei com essa afirmação dela, eu achei não muito Foucaultiana, e eu queria saber a sua opinião, porque eu também não conheço o Charles Mills. Eu acho que é o eco de Heidegger. Ele citou anteriormente na apresentação essa questão de desvelamento sempre tem, né, dentro da filosofia dele. Eu acho que é um eco, um reflexo disso. Até porque ele debate a ontologia sempre nesse sentido de velamento e desvelamento. Pois é, pode ser um eco heideggeriano. Eu também não conheço a obra do Charles Mills, então se alguém aqui do grupo conhece, pode talvez se manifestar, assim, explicar melhor para a gente, mas eu também nunca li esse livro.
Eu conheço o trabalho deles, eu sei mais ou menos de que crítica se trata, mas eu nunca li. Então, não sei avaliar assim, até que ponto está lá presente no pensamento dele. Agora, uma coisa que você diz, Priscila, eu concordo que tem algo aqui que não soa muito ou nada Foucaultiano, é essa ideia de que há uma verdade a ser revelada, né, e de que, de alguma maneira, a teoria do contrato social simplesmente funciona como um construto ideológico, né, que oculta a verdade sobre a sociedade, enquanto que o contrato racial seria uma revelação dessa verdade que foi escondida, né, ocultada pela teoria do contrato social. Enquanto, na verdade, assim, se a gente fosse pensar mais Foucaultianamente, assim, eu diria que o que nós temos são construções de realidade que estão em conflito, né? Você tem, é claro, uma construção oficial, vou chamar de história oficial, branca, né? A história da supremacia branca, e nessa história tem uma série de coisas que são ocultadas, que são escondidas, que são silenciadas. Uma delas é, obviamente, a supremacia racial. E na hora que você denuncia isso, como o Charles Mills está fazendo, não se trata, no termo de Foucault, de uma revelação de uma verdade simplesmente escondida, mas se trata de uma contra-história, ou seja, de uma perspectiva outra em relação ao que foi a história, que denuncia aqueles, né, que estão afirmando como, sei lá, a civilização humana, denuncia neles o caráter, né, digamos assim, de desumanidade, de crueldade, de arbítrio, etc., né? Então, seria mais um conflito de narrativas, num certo sentido, né, sobre a construção da sociedade. Agora, qual a verdade a ser revelada, aí é um termo que realmente sou estranho, assim, nos termos de Foucault, né? E tudo isso que eu falei aqui, eu estou inspirado em Defesa da Sociedade também, que é um curso sobre isso, né, sobre a história e a contra-história. Ok. Bom, já que ninguém se manifestou sobre o Charles Mills, acho que a gente pode continuar, porque ela fala mais aqui do livro, na página 35, que a especificidade do contrato racial consistiria no fato de ser um contrato restrito aos racialmente homogêneos, no qual a violência racial, em relação aos racialmente diferentes, é um elemento de sustentação do próprio contrato que desloca os diferentes para o estado de natureza. Então, aqui ela desenvolve, ou seja, a ideia do contrato racial é essa, né? Ou seja, não é exatamente um contrato entre todos os seres humanos, entendidos como iguais, mas entre um pequeno grupo de seres humanos que constroem, né, a sua sociedade civil baseada numa violência racial e numa exclusão de um grande contingente de pessoas que vão ser, e essa ideia de deslocadas para o estado de natureza, isso faz lembrar um pouco a Agamben, né? Ou seja, essa ideia do bando, né? Você vai construir no interior da sociedade criada por meio do contrato um universo de pessoas que são desprovidas dessas garantias e tal, e que são colocados ali como sujeitos de direito. Me lembrou muito também a tese da Cida Bento, é o Pacto Narciso da Juventude, que agora também virou livro. E elas são produzidas assim, na mesma, a Cida Bento na psicologia, né? E a Celina na filosofia, mas eles publicam, foi o mesmo ano de publicação, e elas seguem nessa mesma linha, e eu me lembrou muito assim, em que lugar estaria esse pacto narcísico, se estaria dentro desse dispositivo, e como parte desse contrato racial também, que eu conformo. Interessante, não conheço o trabalho dela. Mas, enfim, acho que aqui essa ideia de um contrato, portanto, que não inclui todo mundo. Né? Acho e essa ideia de que é um contrato que se baseia na violência racial faz lembrar as críticas que são muito comuns dentro do pensamento decolonial. Todo mundo faz uma leitura crítica da colonização, em geral vai afirmar, seguindo os passos lá do Aimé Césaire, etc., vai afirmar que a modernidade, não é que ela conviveu, ou vamos pensar os estados liberais, modernos, europeus, não é que aquilo conviveu com o terror colonial, como se fossem duas coisas simultâneas e independentes. É entender que a escravidão moderna, a plantation e o terror colonial sustentou, digamos, a sociedade liberal dita democrática e tal, europeia. Né? Então, essa ideia de que não existiria modernidade sem colonização. Acho que essa relação, que é muito frequentemente negada, é como se a modernidade fosse simplesmente uma afirmação de liberdade,
dignidade humana e a colonização fosse uma espécie de página assim, meio a ser esquecida, uma espécie de erro que conviveu com aquilo, mas que não fazia sentido. Não, entender que as duas coisas caminham juntas e uma pressupõe a outra. Não haveria modernidade europeia sem colonização. Acho que esse é um argumento fundamental assim, da crítica decolonial e que, de alguma forma, está expressa aqui, ou seja, de que o contrato social é um contrato de brancos que pressupõe uma supremacia racial e que envolve, que é parte dele, essa exclusão, né, desse outro. Né? Bom, não é apenas, vamos dizer assim, não é apenas algo que não foi dito no contrato, é algo que, além de não dito, está sustentando a sociedade, né, construída a partir desse contrato. Ok, então, digamos que é muito conveniente que não seja dito, algo que está ali sustentando aquela sociedade. Bom, para o Mills, na página 35, ela afirma que a versão, então, rawlsiana, do John Rawls, do contrato social, abdica da abordagem histórica e descritiva do contratualismo clássico, dimensões que ele pretende resgatar em sua teoria. E aí ela cita o Rousseau, o discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, para ilustrar isso. Em outras palavras, pelo que eu entendi aqui, ela está dizendo que o Rawls teria dado uma dimensão ainda mais idealizada, distante das condições materiais e tal, concretas de construção da sociedade, para construir uma imagem de contrato assim, totalmente fictícia, assim, né? O véu de ignorância, e não sei o quê, os argumentos do John Rawls. Agora, quando ela diz que a versão mais clássica dos contratualistas tinha abertura para essa dimensão material mais concreta, aí eu já não sei dizer, assim, por exemplo, o próprio Rousseau, aliás, enfim, eu não quero perder muito tempo com isso, mas o Rousseau é interessante, porque no discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens, e também no contrato social, ele vai criticar a escravidão, por exemplo, né? Vai dizer que de um contrato iníquo, né, injusto, nunca pode nascer um dever, nunca vai nascer um direito, propriamente dito. Pode nascer uma obediência, né? Uma obediência assim, no sentido de, enquanto perdura a violência, você obedece. Mas aquilo não faz nascer direito algum, dever algum. Né? Do ponto de vista do Rousseau, isso é muito claro. E do ponto de vista do Rousseau também tem toda aquela explicação do que é a história. Ele é alguém que historiciza, né? Ele tem uma preocupação com uma humanidade que se constrói na história e que é fruto de um conjunto de contratos iníquos, né? Injustos, e que acorrentam, né? O início do contrato social é isso, né? A gente nasce livre e se acorrentou, né? O ser humano se acorrentou em função de uma história de injustiças que foram corrompendo o ser humano e tal, né? Então essa a argumentação do Rousseau, tudo bem, tem um lado que parece mostrar uma concretude, assim, as sociedades não nascem do nada, elas nascem de contratos injustos, né? Mas quando o Rousseau vai discutir o contrato social, ele também claramente constrói uma hipótese. Não se trata de uma tese histórica, de um fato histórico. Ele não defende isso, né? A passagem aqui, quando ela disse, né, que o contrato social clássico teria uma dimensão histórica e descritiva, eu achei estranho, porque não é disso que se trata, nem para Rousseau, nem para Kant, nem para Locke, para muitos contratualistas ali modernos. Não se trata de defender uma tese histórica, propriamente dita, né, de que a sociedade nasceu efetivamente de um contrato ou algo do gênero. Né? Assim como o Rawls, ele se vale. O ventilador para cá, a gente não está chamando. Pode falar, por favor, Regina. Assim como o Rawls, os contratualistas também se valem de uma alegoria explicativa, né, para desenhar uma ideia de como a sociedade moderna se constituiu. E a Sueli Carneiro, eu acho que ela tende a fazer, não, é muito mais orgânico que isso, né? A explicação. Exato. O tempo inteiro, assim, o que está em jogo lá é um construto ficcional, a ideia da alegoria, né? É um construto, uma ficção, que é construída com um objetivo muito específico, que é discutir a legitimidade do poder. E aí
Imagina-se um momento no qual, então, um momento originário no qual as pessoas pactuariam a constituição de uma sociedade civil, mas ninguém está dizendo que isso é um fato histórico, né? E nem precisa disso, basta a ficção para poder argumentar sobre a legitimidade do poder. É disso que eles estão falando. O Tati, que está com a mão levantada, por favor. Oi, eu não estou te ouvindo, hein? O seu áudio deve estar desligado, hein? Espera aí. Ele tem que sair, entrar de novo e autorizar o áudio. Aí ele fala, então. Bom, enquanto... tem um comentário, deixa eu ler aqui. Ó. Isso vai muito na linha do que o colega falou a respeito do que a Cida Bento discute impacto da branquitude. Apesar dos livros terem sido lançados em 2022, o dispositivo de racialidade foi pensado no começo dos anos 2000, na tese, né, de doutorado da Sueli. Não sei se houve influência mútua, né, influências mútuas, né, dentro do trabalho delas, mas é evidente a conexão. Eu concordo plenamente. Essa tese aqui que ela fala da branquitude como... Ela cita, né, Isildinha Batista, mas essa é uma coisa muito recorrente, na verdade, nesses estudos antirracistas no Brasil, mas eu acho que tem uma influência mútua, sim, muito provável. Eu pensei a mesma coisa quando eu até escrevi uma parte posterior, quando ela fala sobre o argumento da ingenuidade que acaba desenvolvendo o silêncio em relação ao racismo no Brasil. Isso é muito, muito parecido com o livro da CB. Depois, exato, essa coisa do silêncio em relação ao racismo no Brasil, esse é um ponto que eu acho complicado, depois a gente conversa sobre isso, assim, pelo menos do ponto de vista das comparações com as pesquisas, as investigações do Foucault. Assim. Mas antes o Tati voltou, pode falar agora, vamos ver se... Vocês estão me ouvindo? Agora... é a Tatiana. Agora que eu... a Tati. Eu não tinha visto. Tati, então, não, mas sempre que eu venho no Zoom, não sei o que acontece, ele não gosta de mim. Mas, assim, eu queria colocar aqui, Marco, não sei, pode ser um devaneio meu, mas, assim, talvez ela tenha colocado essa importância em razão do próprio Estado brasileiro, sabe? Porque, tipo... Quando a gente vai, né, a gente que é do direito, a gente vai estudar e tal, o direito ele dá muita essa importância nos contratualistas, em especial no Rousseau, como fundamento de um Estado, né? E aí eu acho que talvez para ela essa ótica de importância, e não necessariamente que isso esteja certo ou não, né, tem a ver com a própria importância disso para a teoria do direito brasileiro mesmo. Não sei, enfim, mas aqui eu acho que o que ela está apontando, ela tem razão, independentemente de eu achar que Rousseau fez isso ou não, o que ela está dizendo é que o elemento material foi ainda mais ignorado, digamos assim, ou deixado de lado na versão do contratualista do John Rawls, que é ainda mais idealizado, e aí nem essa crítica que o Rousseau faz, por exemplo, sobre os contratos injustos e tal, nem isso aparece, assim, não. Isso nem é uma questão colocada pelo Rawls nesses termos. Né? Então, acho que isso sim. Né? Então, que, aliás, não é uma tese dela, ela está citando o Charles Mills. Né? Bom, questões ausentes. E aí a tese aqui sim, da Sueli Carneiro, na página 36, é de que a filosofia ela tem cor. Aqui entra um tipo de crítica, não é? De que, vamos ler aqui, ela cita, na verdade, o Charles Mills, que diz o seguinte: questões de conquista, imperialismo, colonialismo, colonização branca, direito sobre a terra, raça, racismo, escravidão, negritude nos Estados Unidos, reparações, apartheid, autenticidade cultural, identidade nacional, indigenismo, afrocentrismo, etc. Essas questões mal aparecem na filosofia política dominante. Sua ausência daquilo que é considerada filosofia séria é um reflexo, não de sua falta de seriedade, mas da cor da vasta maioria dos filósofos acadêmicos ocidentais. Essa crítica, só vão lembrar que a tese da Sueli Carneiro foi defendida em 2005, num programa de pós-graduação em educação. Ela defendeu esse doutorado na área da educação. Ela era uma filósofa. Parece que tudo leva a crer que a tese dela não foi bem recebida nos programas de filosofia na época. Hoje já seria completamente diferente, me parece, assim, a impressão que eu tenho. Mas, na época,
sei lá, 20 anos atrás, isso não era visto como filosofia, ou pelo menos não como um tema sério a ser discutido pela filosofia. É um tema da sociologia, da antropologia, da história, mas não da filosofia, né? A questão racial não era discutida nos programas de filosofia. E aí acho que ela está citando o John Mills aqui, primeiro acho uma cotovelada, digamos assim, nesse universo da filosofia que foi talvez o mais resistente, é curioso pensar isso, né? Uma das áreas mais resistentes a se colocar essas questões e a admitir essas questões como sendo questões, obviamente, que tem também lugar na filosofia e por aí vai. Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? E o segundo ponto disso que está dito aqui é que a ideia de que a filosofia, então, na medida em que ela, por um lado, oculta, esconde e não considera dignas, né, da filosofia essas questões, ela está expressando outra coisa, que é a cor, né? A cor desses filósofos que, de alguma maneira, também tem um lugar, né, específico, uma origem específica, etc. Então, tem duas críticas aqui, e eu acho interessante se dar conta, né? E a filosofia permanece, em grande medida, assim ainda, né? Uma das áreas que tem talvez mais apego a uma certa tradição, que tem mais dificuldade de mudar, que até pouco tempo atrás era uma área praticamente dominada não só por brancos, mas por homens, né? Tinha poucas mulheres dentro da filosofia. Isso vem mudando de um tempo para cá, mas é uma mudança gradual, assim, né? Ainda é uma área majoritariamente dominada pelos homens, né? Enfim, então, acho que aqui aparece essa reflexão. E, curiosamente, por exemplo, ela vai para a educação. A educação é uma área que, há muito tempo, não é uma área dominada por homens, para começar, né? E que essas questões, e parece que tinha uma abertura muito maior para se colocar esse tipo de questão. Bom, depois, deixa eu ver o que eu queria chamar a atenção aqui. Ela ainda continua discutindo com Charles Mills. E aí, ela, na página 37, diz que, para o Charles Mills, embora nenhum ato formal consubstancie essa realidade histórica de supremacia branca, ela poderia ser detectada em inúmeros atos. Aí tem uma citação abaixo com vários atos. Que tipo de atos seriam esses? Direito nacional, pronunciamentos. Aqui acho que mostra um pouco daquilo que eu falei no início, da heterogeneidade desse dispositivo de racialidade. Ele se manifesta, parece que ele não assim, em alguns momentos ele é explícito, né? Mas ele, mesmo quando não se faz explícito, ele se faz presente de várias maneiras em diferentes domínios. Priscila, por favor. Eu só queria voltar na página 36, antes de você continuar, só para, no início, quando ela fala, né, que o Mills propõe uma abordagem não apenas ideal, que determine a sociedade, uma sociedade justa, mas que seja capaz também de explicar como vem existir na realidade a sociedade injusta. Então, de novo, é o mesmo ponto que eu chamei a atenção da última vez, né, que é a questão de que ele agora vai falar na realidade o que vem a ser, né, como surgiu a sociedade injusta, e eu acho que em alguns pontos, como, por exemplo, quando ela fala da abolição da escravidão, parece que ela também não continua nesse mito, né, de uma, vamos dizer, como se a abolição da escravidão, colocando os negros como libertos, fosse, de alguma maneira, nesse mito, né, dessa liberdade, não incluir outros problemas que enfim, que ela vai falar, mas de alguma maneira esse ponto, né, da liberdade, né, da abolição da escravidão ainda fica de uma maneira muito mítica, enquanto que você tem várias historiografias batendo muito na tecla de que a escravidão só foi abolida por causa de interesses dos dominantes mesmo, de que era melhor, no sentido econômico, pagar um salário do que comprar escravos, e que a escravidão começou a não ser mais rentável. Mas ainda assim, me parece que quando ela fala de abolição da escravidão, ela ainda está nesse mito de que é uma coisa, né, boa, no sentido de um alcance. É claro, né, entendo esse outro lado, mas, ao mesmo tempo, quando ela fala de realidade, de falar, né, a verdade e tal, ela não percebe muitas vezes a reprodução de próprios mitos também nesse mesmo discurso. Então, era só esse ponto que eu achei, assim. Eu acho que em outros momentos ela
ela problematiza um pouco essa ideia da libertação, como se a abolição da escravidão fosse simplesmente para começar, tem a visão mítica disso é de que foi uma graça de uma princesa, né, que é salvadora, né, Isabel, que resolveu libertar, né, os negros escravizados no Brasil, e aí você cria quase que uma santa, assim, né, protetora, libertadora, não sei o quê. Como se, e outra, essa mitificação, acho que mais para frente, não sei se aparece aqui, mas tem toda essa negação dos movimentos pela libertação negra no Brasil, de contestação, enfim, as revoltas, as múltiplas revoltas, né? Tudo isso é meio ocultado, como se existisse uma certa aceitação, uma apatia, né? Uma passividade, né? Como se as pessoas aceitassem ser escravizadas, é uma coisa louca, assim, mas faz parte dessa mitologia racial brasileira, né? Uma convivência pacífica entre as raças, né? O mito da democracia racial, enfim, está cheio de mitos, né? Nessa história do racismo e da discriminação racial no Brasil. O que não falta são visões míticas sobre isso. Talvez o que falta mesmo é uma conscientização, uma clareza, uma compreensão clara do que foi essa experiência. Isso é o que falta. Agora, o mito sobra e tem uns montes. Assim, né? Bom, 38, depois aqui, acho que a gente pode falar desse capítulo seguinte, o dispositivo de racialidade no Brasil. E aqui, mais uma vez, a Sueli Carneiro vai começar fazendo um paralelo, né, entre o sexo e a raça, isso na página 39. Ela diz, né, aqui, voltando à história da sexualidade. Se o sexo, conforme Foucault mostra na história da sexualidade, é o demarcador de uma verdade sobre o sujeito que define a sua normalidade ou anormalidade, a raça é, em meu entendimento, outro demarcador para a apreensão dessa verdade. Por meio dela, se evidencia o valor de cada agrupamento humano à medida da sua humanidade, a normalidade de cada um. Então, aqui o paralelo ela está fazendo direto, né? Ou seja, aquilo que eu falei, se o sexo teve funcionou como um dispositivo que de alguma maneira classificou e construiu um outro pervertido, a raça é a mesma coisa, né? Um dispositivo que tem a mesma natureza. No final da página 39, a comparação é com o gênero, raça e gênero, né? E ela diz que o termo gênero possui tanto uma perspectiva teórica quanto política. Raça é a mesma coisa. Atuam para modificar relações de gênero indesejáveis, né? Ou seja, você constrói a ideia de um discurso biológico do gênero para poder rejeitar, na verdade, o gênero indesejável, né? Em meu entendimento, diz ela, o termo raça tem essa dupla perspectiva. E aqui tem uma coisa que eu acho curioso, porque a Sueli Carneiro, e aqui eu achei que há uma certa, vamos dizer, uma oscilação, porque no primeiro momento do texto, ela sugere que a questão racial brasileira ela é um não dito, vamos dizer assim, como se durante muito tempo falar que existia racismo no Brasil era polêmico, vamos dizer assim, como se isso não pudesse nem ser dito, né? E era negado, né? Era uma negação que funcionava na base do tabu mesmo, ou seja, não se pode falar sobre o assunto, era um assunto tabu. E que de certa maneira, ela diz que isso é diferente do que aconteceu com o movimento feminista, com a prática discursiva feminista, porque o feminismo teria mais lugar de fala, vamos dizer assim, as mulheres poderiam, há mais tempo, se manifestam publicamente sobre o machismo da sociedade brasileira, todo o movimento, né, para a conquista das mulheres, o direito ao voto, não é? E vários outros momentos, o discurso feminista ele seria menos tabu, né? Uma coisa bem curiosa, eu acho que o que ela está dizendo é um pouco isso, como que a questão racial ela foi, e mais, né? Na história da ciência, da filosofia, em diferentes momentos, as mulheres teriam se manifestado mais e diretamente, ou seja, as próprias mulheres tomando a palavra no cenário público, na ciência, né, nos discursos, enquanto que a figura dos negros não, sabe? Ela não foi
ela primeiro era um tabu, né? Não se falava sobre o racismo, não se podia falar sobre isso. Quando os negros se manifestavam, aquilo não era recebido como ciência, ele era visto como um militante, como sei lá o quê, mas não como ciência, ao contrário do que teria acontecido com o feminismo. Então, é como se o racismo padecesse de um silenciamento ainda maior do que o feminismo, vamos dizer assim, e de um não lugar ainda mais acentuado do que a presença das mulheres, né? Por exemplo, uma ciência que é pequena, mas era maior, mais significativa do que a do negro, né? Basicamente isso que ela está dizendo. Mas aqui, antes de passar a palavra para a Tatiana, um comentário que eu queria fazer, que eu achei curioso e que é diferente do que o Foucault diz, que é essa ideia de que há uma ausência do discurso racial no Brasil, ausência no sentido de que não se podia falar sobre isso, isso não aparece, etc. E a ciência, então, não abordava, né? Isso vai sendo introduzido aos poucos. E tal. Isso conflita com o que o Foucault diz lá na História da Sexualidade, que havia uma profusão de discursos sobre o sexo. Havia uma verdadeira obsessão da ciência, da medicina, da psiquiatria, e o título do livro, A Vontade de Saber, revela isso. Havia um desejo, era preciso a chave para descobrir quem somos nós, né? Para descobrir, digamos, o que é humano, etc., era a sexualidade. Então, a sexualidade virou um grande objeto assim, de investigação, de escrutínio, e houve uma multiplicação de discursos sobre o sexo. Então, uma das teses do Foucault na História da Sexualidade é refutar a ideia de que da tese da repressão sexual, de que a modernidade foi marcada por uma era simplesmente de silenciamento sobre o sexo e de repressão. Ele vai falar, claro que houve repressão sexual, né? Ninguém nega isso, mas mais do que silenciamento, houve uma multiplicação de discursos sobre o sexo em diferentes domínios, né? Nunca se falou tanto sobre o sexo. Então, essa tese do Foucault conflita com a experiência da racialidade no Brasil, pelo menos o que a Sueli Carneiro está dizendo. Né? Nos Estados Unidos. Pois é. Isso que eu ia falar, nos Estados Unidos, talvez não, pelo menos a partir dos anos 60, a questão racial se tornou central, né? Mas ela foi sempre, me parece, mais explícita do que no Brasil. Mas, enfim, isso é uma impressão que eu tenho. Vamos ouvir a Tatiana ali, a Daniela, por favor. Tatiana, pode. Ô, Tatiana, você tem esse computador que eu te boicotando, pô. Você tá mutado. Eu vou pedir para a Daniela falar enquanto você volta aí, que aí você volta com o som. Diga. Também tem problema. Vocês estão me ouvindo? Você sim, pode falar. Então, tá. Nossa, sempre eu tenho problema com o Zoom. Mas pensei em várias coisas, assim, inclusive nessa parte, que pensando um pouco nas entrelinhas, acho que ela não fala explicitamente sobre isso, mas eu pensei nessa última coisa que você mencionou sobre o estudo, né, sobre, enfim, as teorias raciais no Brasil ter sido tratada pelas próprias pessoas negras, né, e visibilizadas dessa forma. Ao contrário do que aconteceu nos Estados Unidos, isso é um pouco visto tardiamente aqui no Brasil. Acho que ela fala um pouco disso também. E em relação especificamente ao movimento feminista, eu acho que tem uma questão específica que é justamente as mulheres negras serem silenciadas dentro do próprio movimento feminista, até a nível internacional. Né? Então, eu acho que é um pouco do que ela está falando aqui. E, principalmente do ponto de vista do movimento político, né? No sentido de o movimento feminista, ele é escutado em alguma medida a nível internacional, inclusive nas conferências internacionais sobre, né, que a gente chama agora mais de justiça reprodutiva, mas naquela época as mulheres negras não eram escutadas, né? Ninguém tratava sobre aquelas demandas em específico no nível do movimento político em si. Então, sim, o movimento feminista foi trazido, né? É incorporada a luta feminista, né? Depois, principalmente nos estudos, né, das ciências sociais, pós-ditadura, etc., mas determinadas coisas não são tratadas. Inclusive, existe essa grande separação, né, entre a academia e essa luta do movimento político em específico. E, em certa medida, dentro do movimento feminista, ela é incorporada principalmente com as demandas das mulheres brancas.
mas eu acho que existe esse contraponto que ela está dizendo, né, justamente de ter uma cisão clara e específica entre as acadêmicas e esse movimento político, né, no sentido, né, de resistência mesmo. Eu acho que é um pouco disso que ela está falando, sabe? Que eu acho que não está tão em evidência, mas eu acho que faz muito sentido dentro desse contexto todo que ela está mencionando aqui, sabe? Bom, Daniela, eu acho que sim, né? Eu li o que a Tatiana colocou aqui, né? De fato, tem todo esse problema da mulher negra dentro do movimento feminista. Inclusive, tem aquele discurso das fases ou ondas do feminismo, que é muito discutível, mas tem justamente essa ideia de que tem uma primeira fase que é liberal e é da mulher branca, e que depois o próprio feminismo vai incorporar essas outras vozes, né? Dessas outras experiências de ser mulher, da mulher negra, e depois das múltiplas experiências coloniais, etc. Né? Enfim, então tem essa discussão da inclusão desses elementos dentro do próprio feminismo. Só que eu acho que o ponto da Sueli Carneiro aqui é mais no sentido de que haveria uma espécie de privilégio epistêmico do feminismo dentro em relação ao discurso antirracista. Né? Ou seja, o discurso feminista ele foi mais bem aceito academicamente, vamos dizer assim, ou pelo menos a aceitação dele se deu primeiro, e houve mais manifestação em primeira pessoa das próprias mulheres, tem lugar de fala e tal, e que isso é diferente da experiência do discurso antirracista, porque ali o discurso, e o que ela mostra aqui, eu acho interessante, é que o discurso antirracista no Brasil nasceu a partir de brancos, foi um discurso de brancos, sociólogos, antropólogos, etc., e que só muito recentemente é que começou a ter uma manifestação em primeira pessoa dentro da academia. Perceba, fora da academia, essa manifestação ela só não era aceita academicamente, vamos dizer assim. O que ela está dizendo é isso, o feminismo foi aceito academicamente primeiro, vamos dizer assim. Isso, eu acho que é mais esse privilégio epistêmico por causa da branquitude. Eu acho, entendeu? Acho que esse que é o argumento dela, né? Acho que... Eu também concordo, acho que nesse sentido de que quando ela faz falando, né, desse sujeito, desse objeto, é de que mulheres brancas feministas conseguiram se tornar o sujeito às próprias escritoras das suas questões, das suas demandas. E as pessoas negras continuaram como pauta, como objeto de pesquisa, mas não sujeito das suas temáticas. Exatamente, é isso que eu acho que é o ponto dela, e eu acho que ela tem razão. Olhando para a história do Brasil, basta fazer até um levantamento mesmo da produção científica, a gente vai verificar isso. Acho que ela tem razão. Ela precisa depois, não? Exato. A Regina, por favor, você também levantou? A Regina sumiu de novo. Então, eu entendi que quando ela fala que a pauta feminista ela nasce a partir de uma luta política, e aí Foucaultianamente ela faz uma história de como a pauta feminista se torna também uma pauta acadêmica, ela quer dizer que as categorias de discurso dentro da produção acadêmica foram pautadas pelas feministas. Então, as feministas não tiveram um tipo de interdição de discurso que aconteceu, por exemplo, com a pauta de como o dispositivo de racialidade, consequentemente o racismo, ingressou na academia. Essa discussão ela se tornou acadêmica a partir de categorias que foram colocadas por brancos, né? Quando a luta política do povo preto, do povo negro, para tratar das questões da racialidade e do racismo, sofreram uma espécie de interdição, de branqueamento acadêmico, né? Eu entendo. Eu concordo, Regina, eu acho que é exatamente isso. Vou te passar a palavra, Gabi, mas antes só, aqui o argumento dela está muito nesse nível epistêmico, realmente, né, de que o discurso vindo, né, o discurso antirracista, quando partia em primeira pessoa, de uma pessoa negra, etc., ele era, em geral, não recebido, como se não tivesse a objetividade científica necessária, ou seja, havia toda uma imposição de cientificidade que encobria, na verdade, uma rejeição de conceituações alternativas. Essa rejeição com o feminismo ela foi rompida antes, essa que é a questão. As feministas conseguiram não só ter voz, mas pautar, de certa maneira, estabelecer padrões ou conceituações alternativas que conflitam e criticam e subvertem certas conceituações anteriores.
e no caso do movimento negro isso foi mais difícil. Essa imposição de objetividade foi um meio de silenciamento, né? Basicamente isso. Exato. E é isso que o movimento negro hoje coloca, né? Em todos os campos, né? Não seja no campo acadêmico, no campo político, no campo da militância, nada sobre a gente sem a gente, né? Isso. E aí, quando a gente pensa realmente como se deu a produção intelectual sobre a questão do racismo, a partir que ela fala também, né, em nesse dualismo de casa grande e senzala, ou mesmo nessa teoria do homem cordial, que no Brasil, né, a questão do racismo ela não é uma coisa tão contundente, aí ela coloca, inclusive, a fala do Fernando Henrique Cardoso, que fica nesse meio pecar, de como o próprio Darcy Ribeiro, que é um professor que eu muito admiro, mas que fala disso, né, que o Brasil tende a se tornar um caldeirão miscigenado, de forma que isso invisibiliza mesmo a história de opressão, de como houve a diáspora, de como essas pessoas foram, né, esses povos, de que nós todos somos descendentes, mas que fenotipicamente a gente, né, tem essas diferenciações que precisam ser demarcadas para que essas pautas de políticas públicas afirmativas sejam reivindicadas de forma mais precisa, e de como isso invisibiliza realmente a realidade da luta de opressão que o povo negro sofre historicamente no Brasil, e de como esse caldeirão se formou, a partir, sobretudo, do racismo, né? Ótimo. Não, beleza. Depois eu vou comentar sobre isso, esse mito, essa crítica ao mito da miscigenação e a democracia racial e tal, que ela desenvolve, né? Ô, Gabi, pode falar. Acho que a Regina até falou melhor do que eu poderia. Eu ia adiantar um pouco isso, que eu acho que isso tem a ver, sim, com o mito da democracia racial, porque essa identidade entre sujeito e objeto, né, que realmente eu acho que acontece antes no feminismo, mas eu acho que até nas discussões feministas sobre a epistemologia, o que seria a epistemologia feminista ou a crítica feminista à ciência, que vai tentar aproximar, né, um fazer científico do que seria a realidade política, né? Então, de colocar o cientista na ciência, isso vai acontecer depois, como você tem dito, e aí eu acho que talvez a resposta, para além de todas as outras questões, esteja no apego à democracia racial, numa dificuldade de enfrentar, né, essa diferença mesmo a partir da realidade, quer dizer, de assumir, a partir do momento em que se assume, né, que existe essa diferença e que existe essa hierarquia, que o negro tem algo a dizer sobre o racismo que não é exatamente o que o branco está dizendo. Que essa pretensão de objetividade, ela é rompida se você reconhece que a gente não vive em uma democracia racial. Então, ao reconhecer, você, de alguma maneira, traz à tona essa cisão, né, que a Lélia Gonzalez vai chamar da neurose cultural, né, de como é que o racismo vai se manifestar como uma neurose mesmo, uma coisa que é recalcada, que as pessoas não conseguem enfrentar, embora todo mundo saiba que ele está ali, né? Então, eu tenho essa sensação de que vem depois, justamente pela imposição dessa cordialidade, dessa harmonia racial que o Brasil tenta construir, e nessa tentativa acaba, sei lá, fingindo que se convence, né? Não sei. Bom, gente, eu estou vendo que deu 4 horas. Assim, mais 10 minutinhos só para a gente não avançar demais assim, do tempo proposto, porque eu sei que todo mundo tem compromisso e tal. Eu acho que a gente, na verdade, nessa conversa, a gente foi antecipando vários temas que estão no final desse capítulo. Então, eu vou chamar, assim, resumidamente, a atenção para alguns deles, né? Por exemplo, o capítulo seguinte se chama O Negro como Objeto de Ciência. Foi o que... qual é o seu nome mesmo? A Rafaela falou. Né? Aliás, é isso, né? De que o negro entra na ciência como objeto, né? Ou seja, né? Aquilo a ser estudado, né? Ele não fala em primeira pessoa, né? Então, é muito... E quando ele fala em primeira pessoa, aquilo não é recebido como ciência. Então, tem todo esse processo que ela conta aqui, que concordo plenamente, que primeiro houve essa objetificação do negro nas ciências sociais do Brasil, o negro é tornado objeto de ciência. Aqui, nesse momento, é interessante que ela fala que há uma proliferação discursiva sobre o racismo, né, no século XX já no Brasil. Só que essa proliferação ela não se dá
em primeira pessoa, ela se dá objetificando o negro como objeto de pesquisa. Depois, esse epistemicídio, ou seja, você eliminar o discurso que vem dos próprios negros, né? E isso é visto como um discurso militante não acadêmico. Então, essa tensão entre militância e academia foi uma maneira de inferiorizar o discurso do negro, que passa a ser visto como uma ação meramente política e não uma problematização que tem um valor, né, científico, filosófico, etc. Uma parte que eu acho que chama muita atenção é nesse momento que ela fala que o negro ele sai desse lugar de objeto para ser uma fonte primária. Então, nesse momento, existe uma consideração, na verdade, existe um proveito do que é falado pela população negra, mas só que ainda não é reconhecido que isso possa ter algum valor epistemológico. Então, precisa, entre isso se transformar em conhecimento e a fala da pessoa negra, existe esse branco no meio que vai tornar isso possível de ser transformado em conhecimento. Verdade. Pois tem que ser chancelado, né? Tem que ter alguém que vai chancelar para que aquilo seja recebido, né, como uma ciência. Eu vou te passar a palavra, Daniel, só mais um comentário aqui para avançar esse próximo ponto, que é a grande narrativa, é uma crítica que ela faz ao mito da democracia racial, que foi antecipada aqui pela Gabi, não é? E aí a primeira coisa que ela vai mostrar é como que o Brasil viveu conflitos raciais, vários, não tem tolerância e democracia, enfim, não é nada pacífico, como que o país foi extremamente racista em vários momentos, política de embranquecimento, essa obsessão do brasileiro pela loira, né, a figura da loira, né, e várias coisas, né, e o debate que se estabeleceu no Brasil quando das ações afirmativas, que veio justamente, obviamente, o discurso da democracia racial foi e continua sendo sistematicamente mobilizado contra políticas de ação afirmativa, né, como se a política de ação afirmativa viesse produzir no Brasil um racismo que não existia. Olha que loucura, né? Porque por meio dessa política é como se aí sim o racismo, que na verdade está ocultado e sempre existente, aí sim ele viesse a nascer. Na verdade, ele se fez visível, vamos dizer assim, por meio dessas políticas, né? Não só por meio delas, mas também por meio delas, né? Daniela, por favor, então. Eu acho que está tudo, né, super interligado, mas eu fiquei pensando também sobre essa questão da cientificidade, objetividade, fiquei pensando também no aspecto do método, né, da metodologia da escrita acadêmica, né? Eu acho que agora que as coisas ficam cada vez mais evidentes sobre a forma de escrever de determinadas feministas negras, assim, que era completamente invalidado antes, né? Então, agora a gente fala muito sobre storytelling, escrevivência, né? A Conceição Evaristo fala muito disso, com 60 anos que agora ela é reconhecida, né? Então, eu acho que isso fica muito claro no método, né? Na metodologia, isso fica muito explícito, sim. Acho que, enfim, era isso. Bom, e o último comentário aqui, então, que eu queria fazer, no finalzinho do capítulo, na página 58, aí tem mais outra passagem que eu acho que também é um pouco injusta com Foucault, quando ela diz que, em sua análise do racismo, Foucault tinha em mente a experiência alemã do Holocausto, e ele não considera, verdade, né? Ele fala do Holocausto, tanto em Defesa da Sociedade, quanto no História da Sexualidade, né? Mas aí ela diz que ele não considerou, no entanto, o racismo enquanto dispositivo de poder nas sociedades multirraciais de passado escravocrata. Aí é que eu acho que não é que ele não considerou, não foi um objeto de estudo dele, mas, por exemplo, em Defesa da Sociedade, ele fala que o princípio do racismo, a sua primeira manifestação foi na experiência da colonização. Ele diz isso lá e depois ele analisa o nazismo, mas antes de falar do nazismo, ele fala a primeira experiência de racismo de Estado, biopolítica, etc., de cisão e tal, foi a colonização, né? Então, ele não é que ele não considerou, mas não investigou, né? Não fez disso um objeto assim, e acho fundamental que se faça, então é extremamente pertinente o que está sendo feito aqui. Agora, em um outro ponto aqui no final, ela chama para uma luta política coletiva, né? Então, ela termina o capítulo com essa ideia de que a luta, né, contra o racismo no país não vai ser uma luta individualizada, ela tendeu a ser individualizada por muito tempo,
ou ela foi vista, né, como ações individualizadas, mas é uma luta que precisa se organizar e que tem que ter uma dimensão coletiva. Acho que esse é também um ponto que ela traz aqui no final. Bem, já deu o nosso tempo, né, gente? Eu vou só lembrar todo mundo aqui da sequência do grupo. Na semana que vem, a gente vai ter encontro de novo. Então, vai ser aliás, semana que vem, não. Agora é só em maio. A gente vai dar uma distância agora, então, até o próximo encontro. Vai ser só dia 4 de maio, para discutir o capítulo 2, que nem é um capítulo tão extenso assim, então vocês vão ter um tempo bastante tranquilo para se organizar, e a gente volta a se encontrar dia 4 de maio, então anotem aí para não esquecer, porque tem um tempo grande, né, de hoje até o próximo encontro, e a gente continua lendo o livro, e agradecer mais uma vez a presença aí e o debate de hoje, que foi ótimo. Depois eu vou ler com calma a postagem aqui do chat, não deu para ir acompanhando, porque é difícil falar e ler aqui ao mesmo tempo, mas depois eu vou ler tudo que foi escrito lá e tal. E é isso, gente. Obrigado. Eu vou finalizar aqui a gravação. A gente se vê em breve. Tchau, tchau, gente. Tchau, obrigada. Tchau, gente. Até a próxima. Está a gravação aqui. Mas Estava embaixo.